Bom, para terminar, vamos fazer um resumo do que nós falamos. Essa aula, que é a nossa aula, a terceira aula, né, de prática da pregação, ela fala de homilética material. Homilética material tem que ver com a escolha do material para os nossos sermões. Onde nós podemos pegar material para a nossa pregação. A primeira coisa é que a Bíblia é o material mais importante. Não se pode pregar um sermão sem textos bíblicos. Mas mesmo assim, nós temos a ajuda de comentários da história, nós temos o livro de análise textuais, nós temos a ajuda de dicionários, nós temos a ajuda, por exemplo, de ilustrações, coisas que aconteceram, que ajudam a entender o próprio sermão. Nós temos também a experiência das pessoas naquele texto, a história contada e assim por diante. Falamos também num segundo momento sobre a escolha do texto, né? Depois de escolher o texto, né, que o texto é aquilo que nós falamos sobre o texto, é importante eu lembrar disso, que é a perícope, né, um texto completo com a ideia que tem começo, meio e fim. A gente faz um processo que é o processo de exegese, com 3 passos. Primeiro, ler o texto, escolher o texto. Depois que escolher o texto, a gente tem que fazer um processo de leitura, que é o segundo passo, para determinar do texto o contexto, para a gente fazer perguntas ao texto que nós expusemos aqui. Esse texto precisa ser bem compreendido, precisamos ler várias vezes o texto, passar por ele. A gente precisa fazer perguntas, por exemplo, aquela que eu disse, quando, onde, como, porquê. Eu falei numa lição anterior, na gravação, que o texto é como um sujeito que fala conosco. Então, quando você fizer essas perguntas, quando isso, não fala você quando foi. O texto precisa dizer. Como foi? O texto precisa dizer. Então, esforça-se para entender assim que o texto está conversando com você, né? Depois disso, a gente vai verificar a mensagem do texto. E uma das coisas interessantes é você ler outras variações textuais, outras bíblias, outras traduções, e relacionar as ideias, como que você compreende aquele texto que você está estudando. E depois nós vimos também que as palavras que mais se repetem, as ideias que mais se repetem, aquilo que o autor mais enfatiza, é dali que surge a ideia principal do texto. E da ideia principal do texto é que surge a sugestão, a orientação, o ensinamento, a proposição do que nós temos que aprender, ou seja, o que o texto está falando sobre a nossa vida, sobre Deus, sobre Jesus, que nós precisamos usar para isso. Mas isso primeiro, a gente precisa ver o que ele disse para os ouvintes originais e depois fazer a aplicação para a nossa vida hoje. Então essa aplicação que nós chamamos a hermenêutica do texto. Foi dito isso, e agora, como eu aplico hoje? Antes de terminar, eu quero falar sobre a bibliografia. Não esqueça de olhar, nós temos aqui vários livros. Bibliografia, temos o do Carson, Introdução ao Novo Testamento. Temos aqui Helmut Koester, Introdução ao Novo Testamento, História, Cultura e Religião do período helenístico. Então, como é que é isso, né, no Novo Testamento, no período em que o pensamento grego dominava a cultura, não é? Nós temos também Introdução ao Novo Testamento do Teologia do Antigo Testamento, do Kaiser, também nós estamos falando de Antigo Testamento. Nós temos Teologia do Antigo Testamento do Smith, Ralph Smith, que você é da Vida Nova, os 2 textos que eu disse. E temos o Exegese do Novo Testamento, que é manual de metodologia, que você vai verificar como assim a técnica de se fazer exegese é do Uwe Wegner, da Sinodal Voz. E entre esses tem outros livros que eu vou indicar para vocês. Tá? Tenha uma boa aula e qualquer dúvida, vocês sabem como comunicar com o professor e nós daremos as informações necessárias. Boa aula para vocês.